Agora a gente fala de segurança pública, conversaremos com um especialista em segurança, Ruirilo Magalhães, sobre a letalidade policial que caiu 30% aqui no estado de São Paulo, segundo o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado na terça-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa publicação mostra que em 2020 foram 814 mortes provocadas por policiais aqui no estado e em 2021 esse número caiu para 570 mortes. Bom, primeiramente, bom dia, Ruirilo Magalhães, um prazer recebê-lo aqui no CBN Campinas. Bom dia a você, Guilherme Perangeli, aos demais jornalistas e aos ouvintes da CBN. Bom, primeiramente, Ruirilo, quais fatores que contribuíram para essa queda de letalidade policial aqui no estado? Repetindo, 2020, 814 óbitos e 2021, 570. Em cima dos dados estatísticos, eles são muito genéricos. Você avaliar qual exatamente aquele que foi o fato que fez com que diminuísse a letalidade na atuação dos policiais. Seria essa é a questão, não é isso? Isso, exatamente. Tem alguns fatos, né, alguns apontamentos que são feitos, como, por exemplo, as câmeras, né, os policiais passaram a utilizar câmeras na farda, né? Esse é um fator determinante? Sem dúvida, era aí que eu queria chegar. Esse é o melhor dado, e são dados estatísticos, aí sim, de forma genérica, mas nós podemos perceber o seguinte: o policial, ele não gosta realmente de ser contestado, porque ele goza de uma respeitabilidade. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é muito mais, por incrível que possa parecer, a própria segurança na atuação do bom policial, principalmente os policiais de rua, que são os militares e os guardas municipais. Então, com as câmeras, no caso, hoje no estado de São Paulo, acredito eu que é uma vantagem muito grande para o policial, para a população, porque o trabalho policial é transparente. Ele vai atender uma ocorrência, ele tem que atender dentro da lei. Ele normalmente atende dentro da lei, mas vai evitar que aquele que está interessado em conturbar a situação, fazer acusações indevidas, se juntam a outros que vêm junto na ocorrência, colocam situações desagradáveis, situações perigosas, inclusive, aos policiais, e as câmeras registram tudo isso. Faz com que o policial, se ele agir, ele vai ter prova de que ele agiu dentro da legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal. Esse é um ganho fundamental, tanto para a população, que também não vai ser agredida eventualmente por um mau policial, o policial que ganha com isso. Tanto que nós estamos vendo aí muito menos problemas nas ruas com os policiais e caiu a letalidade. Isso é um dado importantíssimo. É claro que tem outros fatores, mas esse é fundamental, foi um ganho, e oxalá continue essa medida. Qualquer outro governador que venha assumir, não sei se vai ser o mesmo, qual vai ser, mas que mantenha, porque é um ganho para o policial e para a sociedade. Atualmente são mais de 8 mil equipamentos em funcionamento em 49 batalhões aqui no estado de São Paulo, e a perspectiva do governo do estado é que esse número chegue a 10 mil até o final do ano. Ruirilo, essas câmeras elas coíbem abusos, né, como você disse, trabalhos de maus policiais que executam, que não trabalham dentro do que deveriam, né, dentro da lei, dentro das regras, mas tem aqueles que acham que isso é um problema, porque pode até atrapalhar executar o trabalho adequadamente, já que qualquer ação pode ser julgada, né? Acho que para qualquer pessoa, se tivesse o seu trabalho filmado continuamente, poderia ter essa preocupação de qualquer atitude que você tomou ser questionada, já que está ali registrado, né? Mas apesar disso, o ganho é maior do que qualquer eventual problema que as câmeras possam trazer, né, para a atividade. Sem dúvida, isso é uma jogada política, a meu ver, eu acho que é jogar muito mais para a instituição policial, querendo dizer que está ao lado da polícia. Ninguém está ao lado da polícia. Quem está ao lado da polícia é a lei. A lei deve ser cumprida por todos os policiais. Eles devem dar o exemplo. Então, para eles é muito melhor. Pode ter certeza que no futuro
eles vão agradecer essa medida. Aliás, eu sugiro aqui em Campinas e na região que as guardas municipais também adotem essa situação das câmeras para que o serviço cada vez mais fique transparente, claro, e nós tenhamos uma certeza de que o serviço policial é o melhor que se pode esperar. E um outro fator apontado sobre essa queda na letalidade é justamente o uso de armas não letais, né? Segundo um dado aqui, ainda relacionado a essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo conta com 7.500 armas de incapacitação neuromuscular, ou seja, arma não letal. Isso também pode ter contribuído para essa queda? Sem dúvida, essas armas são excelentes, porque evita que o policial atire na pessoa. Ele atira com essa arma, ele acaba imobilizando, ou pelo menos dá uma dor na pessoa, ela fica confusa, e o policial pode agir evitando aquela necessidade de usar uma arma de fogo ou de usar uma violência indevida, às vezes até devida, mas o policial também não tem limite. A verdade é essa. Isso também nós devemos colocar conta da atuação policial. O policial não é um robô, ele é um ser humano, ele sofre as consequências de uma agressão na rua, ele parte para cima na legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, ele deve agir com força necessária. Às vezes acontece, e a lei já prevê isso, o excesso, existe um excesso culposo, ele não quis aquele excesso, pode acontecer, mas isso o juiz, na hora, e a polícia investigando o caso, com as câmeras, vai perceber dentro de todo um contexto que o policial agiu corretamente. Às vezes ele dá uma chave de braço e quebra o braço da pessoa. Ele não quis quebrar. Naquele momento ele não pode exatamente medir como se fosse uma balança, falando assim, olha, eu vou até ali, depois eu paro. Não existe isso. Isso tem que ser levado em conta, principalmente por quem apura, que são a polícia civil ou a polícia militar, eventualmente apurando, ou a guarda municipal, e também os promotores de justiça devem dosar essa situação e os juízes mais ainda, na hora de dar a pena, para entender que o policial na rua, ele não é um robô, ele é um ser humano sujeito a várias situações. Ele tem lá seus problemas, tem tudo. É claro que ele não vai sair matando gente. Por isso as câmeras são necessárias. Essas armas não letais também são, porque elas ajudam muito. Elas imobilizam a pessoa fica assustada, fica com medo, fica com dor. Então, é um ganho. E nós devemos manter tudo isso, sim, para o bem da sociedade e, especialmente, para os policiais. E se a gente teve essa queda na letalidade policial, a gente tem alguns índices de criminalidade aumentando. Por exemplo, aqui em Campinas a gente teve um aumento de homicídios dolosos na comparação entre os meses de maio de 2021 e 2022, enquanto no ano passado foram 12 casos desse tipo, neste ano foram 15, então teve um aumento, né? Ruirilo, é possível a gente conciliar as duas coisas, a queda na letalidade policial, a queda nas ações brutas, nos excessos policiais, no uso da força, e ao mesmo tempo a gente ter uma queda em índices de criminalidade, ou essas coisas acabam sendo relacionadas? Sim, cara, pode diminuir o índice de criminalidade, sem dúvida nenhuma. O policial e as brigas nas ruas com policiais, isso ajuda bastante. Essas discussões desnecessárias, às vezes o policial vai atender um chamado lá de uma briga de vizinhos, e a coisa toma um outro vulto. E com as câmeras, com certeza, as pessoas vão ficando habituadas a saber que elas não podem fazer aquele horror que eles fazem às vezes, quando o policial chega, começam a tirar pedras, começam a gritar, se jogam na frente. Tudo isso, as câmeras estarão em defesa dos policiais e, fatalmente, eu acredito que o número de crimes vai diminuir. Nós temos aí, você vai falar possivelmente, do aumento dos homicídios, é isso, né? A gente teve esse aumento aqui de homicídios, pelo menos no mês de maio aqui em Campinas, de homicídios dolosos, né? O que pode explicar, então, esse aumento? A questão da maior atividade econômica, fim das restrições, da pandemia? Você colocou bem, exatamente. O melhor dado que nós temos é exatamente esse que você colocou. Há um ano atrás, a população estava mais em casa. A população não saía para a rua.
Portanto, hoje as pessoas vão para a rua, bebem, acabam discutindo, ou então o ladrão se aproveita dessas situações para tentar furtar e acaba, às vezes, matando. Então, com certeza, a pandemia teve um fator, no meu modo de ver, muito importante. Também o problema econômico. O problema econômico gera um desajuste social, um desajuste emocional na pessoa, e ela acaba extravasando, às vezes, de uma maneira brutal, levando até uma consequência que são homicídios dolosos. Isso é lamentável. Aí cabe não só às polícias, mas muito mais. As polícias cabe investigar depois desse homicídio, porque é muito difícil a Polícia Militar e a Guarda Municipal atuar em todos os cantos da cidade. Por isso que é importante dotar a Polícia Civil de mais recursos para que ela possa, com a sua inteligência, com o seu trabalho integrado junto às guardas municipais e às polícias militares, fazer um trabalho de inteligência, localizando esses marginais, e com a certeza da punição eles também vão se sentir inibidos. Portanto, é um conjunto todo. Além disso, você falou também da pandemia e do problema econômico. Dois juntos realmente levam ao aumento de homicídios. Isso, mas é possível que isso, ao longo do tempo, venha a ser melhorado, venha a ser remediado e nós tenhamos uma queda nesses índices. Esperamos nós que as autoridades competentes ajam nesse caso. Não é só a Secretaria de Segurança Pública, são as secretarias municipais de segurança, são os prefeitos municipais com ações sociais nas cidades, é o governo federal e o governo estadual também ajudando na parte econômica, fazendo com que a população viva de uma maneira mais tranquila, sem sobressaltos, sem ódios, sem rancores. Isso é o mais importante. É um conjunto todo. Não dá para falar exatamente um motivo que leva ao aumento da criminalidade. Isso seria um absurdo, a pessoa falar, é só por isso. Não, não é só por isso. Outra coisa que noto eu, que isso não é divergência, pode abrir uma discussão desnecessária, política, não é o caso aqui, mas nós temos certeza que o Estatuto do Desarmamento foi muito bom para baixar os índices de homicídios. Podem ter certeza disso. Essa conversa é uma conversa também que eu digo, esperamos nós que os políticos mantenham o Estatuto do Desarmamento. As pessoas podem comprar arma, mas comprar armas e ficar em casa, sair com arma na rua. E ainda para comprar em casa precisa ter muitos requisitos, porque nós estamos vendo aí, às vezes, que as pessoas matam dentro de casa por uma briga besta, pode ter feminicídio, pode ter briga de namorado, pode ter uma série de consequências que, se não tivesse a arma dentro de casa, isso não aconteceria. Também não se deve falar sobre isso, sobre essas armas, que a pessoa com a arma em casa, ela vai reagir. Vai nada. É um fator surpresa, a pessoa entra dentro da sua casa e espera que essa pessoa... São muito poucos os casos em que o marginal vai mostrar que ele está chegando. Claro, nós vemos aí, às vezes, o pessoal coloca na mídia, a pessoa foi assaltar e tirou a arma do carro e matou, e eles vibram com isso e tal, mas quantos já morreram porque foram tentar pegar a arma? Eu não vejo vantagem nisso. Só para finalizar, Aurélio, que a gente está terminando o tempo, muita gente contesta, né, critica quando se fala de letalidade policial, que a gente está falando justamente nessa queda registrada pelo 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mas o anuário registra também a queda na morte de policiais. Em números absolutos, os casos aqui em São Paulo caíram de 49 em 2020 para 25 em 2021, também uma ótima notícia, menos policiais, quase metade, uma queda quase que pela metade de um ano para o outro de morte de policiais em serviço, isso para policiais militares e civis também. É um número positivo. E o que explica também essa queda? Também pode ter a ver com a câmera? O que você acha que justifica isso? Sem dúvida, as câmeras estão aí exatamente para isso. O policial não entra mais em dividida desnecessária, porque aí ele tem que usar força, a outra pessoa reage, e eles não partem para esse tipo de coisa. Além de tudo, também, vamos colocar aqui, o trabalho da imprensa, vigilante, apurando, melhor dizendo, noticiando esses fatos, levando ao conhecimento do público. E também, muitas vezes, a boa formação policial,
que cada secretaria, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e as secretarias municipais, fazem sempre um trabalho de aprimoramento no trabalho do policial. E quem ganha com isso é o próprio policial, que não morre, e a população que não sofre consequências de um mal policial. Isso é um ganho e deve ser mantido por quem quer que seja que venha ocupar o Palácio dos Bombeiros. E os prefeitos municipais, sugiro eu, que adotem essas câmeras, que com certeza nós teremos uma atuação policial muito mais humana, muito mais sadia, inclusive para os próprios policiais. Está aí o dado estatístico. Tá certão, Ruirilo Magalhães, especialista em segurança, muito obrigado por atender a CBN mais uma vez, uma ótima quinta-feira para o senhor. Eu que agradeço a você, Guilherme Pirângela, aos jornalistas e aos ouvintes da CBN. Um bom dia a todos também. Obrigado, 10h27.